galera do terceiro ano. A tia está morrendo de saudade. E veio aqui hoje aparecendo para poder vocês matarem a saudade, que eu sei que vocês estão morrendo de saudade da tia Sandy. Ninguém fala que não, hein? A tia também tá morrendo de saudade, tá? Vindo aqui falar que tá sendo um momento muito difícil. Cada dia a gente fica mais cansado, tá ficando mais difícil a matéria. Mas qualquer dúvida é só perguntar pra tia Sandy ou pra tia Andressa, tá? Qualquer problema, qualquer dúvida que vocês possam ter, qualquer dificuldade, porque a tia sabe que não está sendo fácil, não está sendo fácil nem para mim, nem para a tia Andressa, principalmente para vocês, tá bom? Mas, ó, a tia fala que vai dar tudo certo e que se a gente se ajudar e se dedicar, estudar de verdade, tudo vai dar certo. Hoje é nossa aulinha de história, hoje é sexta-feira, nós vamos fazer nossa aulinha de história, porque geografia nós já fizemos ontem, e vamos iniciar a nossa unidade 6 de história. Vamos lá, pessoal, para o livro? Na unidade 6, nós vamos estudar sobre as conexões entre o campo e a cidade. Campo e cidade, sabemos que estamos falando de área rural e área urbana. Que a área rural é a área do campo e a área urbana é a área da cidade. Você já utilizou alguma vez meio de transporte que represente na ilustração, que são esses barquinhos aqui? Onde você mora, as pessoas costumam se deslocar com frequência para a área rural ou para a área urbana ou vice-versa? A gente tem balsa, né? Tem barca, né, pessoal? Mas a gente aqui em Campo Grande não costuma muito usar, mas nós sabemos que existe esse tipo de meio de transporte. Na página 26, nós vamos falar a relação entre o campo e a cidade. O campo e a cidade são espaços que estiveram conectados. Hoje, a maioria da população vive em cidades, né? Que somos nós. Nós vivemos em cidades. Mas nem sempre foi assim. O Brasil, por exemplo, até o meado da década de 1960, a população rural era maior do que a urbana, ou seja, tinha mais gente no campo do que nas cidades. Por outro lado, né? Conforme a urbanização, o crescimento das cidades, muita gente saiu da área rural para ir para a área urbana. E aí houve bastante crescimento dessa população e também teve melhoria da condição de vida de todas as pessoas, né? Porque, bem ou mal, na cidade, a condição de vida é melhor, porque nós temos comércio, comida, trabalho, em maior quantidade do que a área rural, não é? Mas a área rural acaba tendo uma vida mais saudável. Logo aqui nós temos um jogo rápido. Número 1. Que conhecimento as crianças podem construir realizando atividade agroecológica, como essa que está representada na imagem acima, essa daqui? O que a gente pode aprender fazendo atividades agroecológicas, que é com alimentos saudáveis, na floresta, no campo, na área rural? A gente pode aprender agricultura, né? Agricultura, ciências, ecologia. Qualquer uma dessas respostas está certo. Número 2. Procure no dicionário o significado da palavra agroecologia e registre. Então, pessoal, a agroecologia é parte da ecologia que estuda o ecossistema artificiais, ou seja, nós estudamos como que nós podemos fazer com a agrícola para que dê bastante, para que não morra, porque nós sabemos que a agricultura ela é tão natural que também existem várias pragas que acabam matando as plantas e contaminando os alimentos, não é? E a agroecologia ela estuda como nós podemos fazer para que isso não aconteça, mas que o alimento continue saudável, preservando o ecossistema, ok? Então, é a parte da ecologia que estuda o ecossistema artificiais em áreas agrícolas, que é em área rural. Na página 27, nós vamos falar sobre a circulação de pessoas, culturas e mercadorias. Atualmente, a comunicação do campo e a cidade é ainda maior, né? Por quê?
porque as distâncias parecem ficar mais curtas, ou seja, como a cidade está crescendo muito, ela está quase invadindo o campo, né? Então, assim, antigamente a área rural e a área urbana ficava bem separada, bem distante. Hoje em dia, nós temos um avanço, né, da tecnologia e, por isso, a comunicação e o transporte é comum, porque há grande circulação de pessoas entre os dois espaços, né? Tanto no campo quanto nas cidades. Existem pessoas que trabalham e estudam nas áreas distantes dos locais de suas residências, ou seja, tem muita gente que mora na área rural, no campo, e trabalha e estuda na cidade, né? Há ainda aquelas pessoas que vivem no campo e se deslocam com frequência para as cidades próximas, a fim de comprar produtos industrializados para uso do seu dia a dia, né? Por exemplo, em alguns locais, a travessia é feita de barco, como a tia explicou no início, né? Barco, ônibus também, né? Balsa, carroça, bicicleta, carro e entre outros meios de transporte. Você se lembra de alguma viagem que você tenha feito e o nome do lugar que você visitou? Se você não viajou, pense em algum lugar que você gostaria de conhecer e faça um registro pessoal. Se você foi para algum lugar há pouco tempo, registra que eu fui para São Paulo e eu fiz isso e foi legal. Se você não foi, imagine o lugar que você gostaria de ter ido e coloque aqui pra gente, ok? Cada um dá a sua resposta. Na página 28, nós vamos falar das influências culturais do campo. Nós sabemos que o campo, né, o interior, tem bastante cultura, festas, costumes diferentes dos nossos. Nas cidades, a cultura do campo também está presente em diversas manifestações. Tem coisas que o campo traz para a nossa cidade, né? Tem festividades, culturas e costumes que nós pegamos também, né? Aqui tem um exemplo como a Feira de São Cristóvão, que é a feira que tem no centro da cidade, que nós chamamos de Feira dos Paraíbas, não é? Que são as pessoas que moram na Paraíba, que é o interior, que é uma população do interior, mas essa feira é numa área urbana e é grande, é muito conhecida. Todos gostam de ir lá, comer a comida de lá, dançar a música de lá. Por quê? Porque influencia na nossa cultura e está bem presente no nosso cotidiano, na nossa vida, não é verdade? É possível perceber essas influências desde a época de formação da cidade. Muitas delas, inclusive, contaram com a presença de imigrantes das áreas rurais, né? Que tem muita gente que sai da área rural e vai para a área e traz esse costume da época de construção ao longo do seu desenvolvimento. A contribuição são a diversidade, muitas vezes passa despercebida, mas elas enriquecem a nossa vida e a nossa cultura dos habitantes das cidades. Podemos citar algumas contribuições, como, por exemplo, o modo de falar e de cozinhar, não é? Olha aqui a festa, ó. Na página 29, a página 29 traz uma pergunta pra gente. No passado era diferente? Então, gente, de acordo com a Fundação das Cidades do Brasil, quando as primeiras cidades começaram a ser fundadas no Brasil, elas funcionavam principalmente como centros comerciais. Sim, para abastecer a população que viviam em fazendas e em propriedades rurais. Existia nesse período uma profunda integração entre as áreas rurais e as vilas e as cidades. Quando os portugueses iniciaram a colonização do território, a produção do açúcar tornou-se a principal atividade econômica. Ou seja, é parecido com hoje em dia, né? O que eles forneciam antigamente é que muda, não é? Mas o jeito a separação era igual, porque existiam as pessoas das áreas da fazenda, que era conhecido como nossa área rural agora, e existiam as pessoas da cidade, que era do comércio, que fabricava e trabalhava em indústria, né? Para fornecer o material para a área rural. Aqui nós temos um desafio. Número 1. No período colonial, a maior parte da população vivia em... O que a tia falou? Se a maioria da população da época da colonização era fazendeiro, eles viviam onde? Na área rural. Isso, porque eram poucos trabalhadores, né? Que trabalhavam para os senhores das fazendas. Qual foi a primeira capital da colônia? Pessoal, a primeira capital do Brasil foi Salvador, que fica no estado da Bahia.
Então, a resposta do número 2 é que a primeira capital foi Salvador, que fica localizado no estado da Bahia. Por volta de 1693, houve uma descoberta das minas de ouro e pedras preciosas da região, qual é localizada nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Essa descoberta atraiu milhares de pessoas para essa região, a fim de explorar, de trabalhar no minério e procurar pedra preciosa. Em torno da região das minas, formaram-se vilas, porque como eles trabalhavam muito tempo lá, eles fizeram vilas, povoados perto desse lugar onde tinha essas minas, onde morava a população que trabalhava na mineração. No auge, quando estava bem famoso essa prática da atividade mineradora, as vilas e os povoados cresceram, porque eles levaram todas as suas famílias para lá e tornaram-se grandes cidades, ou seja, o que era a população que começou com pequenos trabalhadores virou um povoado, virou uma cidade, como Sabará. Vila Rica. Hoje, Sabará é chamado de Ouro Preto para a gente. E Congonhas do Campo, que é em Minas Gerais. Cuiabá, no Mato Grosso, que também era vila de pessoas que trabalhavam em mineradora. Vila Boa, que fica em Goiás. Porém, como a atividade principal da região era mineração, boa parte dos alimentos e outros produtos básicos tinham que ser trazidos de outras localidades, porque não tinha muitos alimentos lá, porque lá não estava preparado para aquela quantidade de gente que foi morar lá. O acesso à região era difícil, porque não haviam estradas e não haviam os meios de transporte que existem hoje. As mulas era o principal meio de transporte. Era feito de meio de transporte para transportar as mercadorias. Por quê? Porque era longo o trajeto, não dava para as pessoas carregarem, era pesado. E quem conduzia as tropas da mula e os produtos viessem para as minas eram os tropeiros, eram chamados de tropeiros essas pessoas. Por que os tropeiros eram importantes? Porque eles ajudavam a integrar várias regiões da colônia, além de mercadorias, ou seja, ele ajudava a carregar, e ajudava a mercadoria a chegar no lugar. E levava notícias, que elevava a informação dos costumes da cultura daquele lugar para outro. Ou seja, ele conhecia os dois lugares. Então, ele trabalhava levando a cultura e o conhecimento de um lugar para outro. Por isso que ele era importante. Vamos fazer um jogo rápido? Número 1. Como era feito o transporte de mercadoria para a região das minas? Lembra que a tia acabou de ler? Era feito como, gente? Através de tropas de mula. Era através de mula. Os produtos eram carregados pelas mulas, que eram conduzidas pelos tropeiros. Muito bem. Número 2. Qual foi a importância dos tropeiros na época da mineração? A tia acabou de falar deles. Os tropeiros ajudavam a integrar, que era juntar as regiões da colônia, as duas regiões. Os tropeiros ajudavam a juntar, ajudavam a carregar, juntar as regiões, da colônia. Então, pessoal, por conta da importância da mineração, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Ou seja, a primeira capital foi Salvador. Hoje em dia, a capital é Rio de Janeiro. Por quê? Porque aqui no Rio, o trabalho de mineração era maior do que o de Salvador e acabou se tornando a capital do Brasil. O fator foi decisivo para essa mudança foi a maior proximidade das regiões de Minas à região do Rio de Janeiro. A cidade de Rio de Janeiro havia sido fundada muito antes, em 1565. E em 1763, ela se tornou a capital da colônia. Além de ser a sede do governo,
o local se tornou um dos mais importantes núcleos urbanos, ou seja, foi uma das mais importantes cidades, porque aqui era onde havia maior quantidade de comércio, casas e portos, de onde o ouro e as pedras preciosas eram extraídas, eram tiradas do Rio de Janeiro, das minas, e escoado que era levados para a Europa. A atual capital do Brasil é Brasília, que fica na região do centro-oeste do país, no interior do nosso território. Hoje em dia, a capital é Brasília. O seu projeto foi elaborado no governo do presidente Juscelino Kubitschek, que foi que deu início à Constituição de 1956. Mas a sua fundação só ocorreu em 1960. Essa capital foi totalmente planejada, com a definição prévia de seus locais onde seriam erguidas as construções das cidades. A população passou a ser habitada por uma nova capital. Em grande parte era originária áreas rurais. A construção de Brasília teve milhares de trabalhadores. E os trabalhadores vinham principalmente das áreas rurais, né, que vinham do campo. E construíram a cidade de Brasília, que é a cidade hoje, que é a capital do Brasil. E esses trabalhadores que construíram Brasília ficaram conhecidos como candangos. Esse era o nome dos trabalhadores que deram para os trabalhadores, né, para as pessoas que trabalhavam para construir a cidade de Brasília. Na página 37, nós vamos mostrar as transformações dos meios de comunicações. Nós já estamos acostumados a saber o que é meio de comunicação, né? É o modo que nós nos comunicamos. Pode ser através da televisão, do rádio, telefone, carta, né? Isso a gente já estudou. E nessa página vem dizendo a transformação, como era e como ficou. Hoje em dia, as informações nos conectam com as pessoas em diferentes regiões e lugares do mundo. Dessa forma, é possível, né, através de fotografia, vídeo, conhecer diversos lugares do mundo. E eles assim nos aproximam, né, mesmo quem está longe. Muitos meios de comunicação que usamos hoje em dia entre rádios e televisões foram criados há muito tempo, mas eles eram bem diferentes dos tempos atuais. O surgimento dessas formas de comunicação mudou a vida e o cotidiano, né, das pessoas, os costumes. Aqui, ó, olha como era o rádio antigamente, ó. E aqui, ó, é como era a televisão, como eram os programas, bem diferentes do que a gente está acostumado a ver hoje, né? Na década de 1950, surgiu outra grande novidade no campo da comunicação, que foi a televisão. Olha aqui, gente, a televisão. Olha aqui quantas televisões vendendo, mas olha a diferença da televisão que nós temos hoje, ó. É bem diferente. Em 90, a forma de comunicação entre as pessoas passou a ser por uma outra grande mudança, que foi o desenvolvimento e a difusão da utilização da internet. Ou seja, o maior meio de comunicação que nós temos hoje é a internet, né? Que é o que a gente está usando hoje em dia, que acaba nos ajudando muito. Imagina, gente, né, no meio dessa pandemia, não tem internet, porque a internet é o que está nos aproximando, é o que está nos fazendo conseguir se comunicar, mesmo cada um na sua casa, né? Nós estamos estudando, mandando vídeo, se comunicando por voz, por vídeo, por foto, não é, gente? Então, ainda bem que tem a internet, né? E acabou que a internet foi criada em 1990 e foi uma dos maiores meios de comunicação que nós temos é a internet. Na página 34, nós vamos falar sobre como as pessoas do campo, no uso da tecnologia hoje no campo. Se as pessoas que moram no campo, que não moram na cidade, também têm esse acesso. Então, os povos, por conta da expansão e da quantidade de tecnologia que nós usamos hoje, os recursos tecnológicos têm auxiliado muito as comunidades rurais, sabe? As pessoas do campo, em diversas atividades. Ó, aqui tem um exemplo de um drone. Alguém sabe o que é um drone? É uma câmera que voa, como se fosse um helicópterozinho, mas é bem menor.
né? E eles são utilizados para controlar as pragas, né, nas plantações. Porque as pessoas usam drone e vão longe, olhando toda a plantação para saber se está tudo certo, né? E os povos tradicionais, como os indígenas, também utilizam alguns recursos tecnológicos, né? Para quê? Para ter informação, para registrar, né? Informar rituais, línguas, histórias, festas. Aqui, ó. E isso tudo é feito pelos próprios indígenas, ó. Aqui, um índio com uma filmadora. Olha que legal. Na página 35, nós vamos falar, que é a nossa última página de hoje, nós vamos falar sobre a preservação ambiental. A preservação do ambiente, né? Nós já falamos de diversas ligações do campo com a cidade, diversas ligações da área rural com a área urbana. Nós falamos dos meios de transportes, nós falamos dos trabalhos, nós falamos de onde vem dos alimentos, não é? Falamos das culturas. Por último, falamos da comunicação, não é? Sobre assim, a ligação entre a comunicação da área rural com a área urbana. E agora nós vamos falar sobre a preservação ambiental. Mas, tia, o que tem a ver a área urbana com a área rural? O que acontece, pessoal? Acaba que a área rural, as pessoas que vivem na área rural, que são as pessoas do campo, sabem preservar melhor, sabem o viver de uma forma sustentável, por conta das suas práticas, por conta das suas tradições e a sua relação com o meio ambiente. Como eles moram lá, se alimentam de lá, eles levam mais a sério a questão da preservação do ambiente. E acaba que, como nós somos da cidade, nós não temos assim tanta a proximidade, tanta relação, nós não dependemos diretamente da zona rural, assim, inconscientemente, né, pessoal? Sem perceber, nós achamos que não dependemos, mas nós sabemos que a maioria dos nossos alimentos, já sabemos que vem de lá. Mas a gente não preserva tanto, nós não temos tanto cuidado, porque nós não temos tanta prática como o pessoal da zona rural tem. Então, o conhecimento deles é relacionado à preservação. Eles estão levando para a cidade, entendeu? Eles que trazem para a gente o aprendizado, eles que trazem para a gente o ensino para que a gente possa aprender como preservar. Com eles vem a educação ambiental. Vem um professor que geralmente estuda tudo sobre a área rural ou mora na área rural e ensina educação ambiental, que é uma educação que é uma ferramenta para juntar, para ajudar tanto a área rural como a área urbana a praticar uma forma sustentável, a uma conscientização para preservar o meio ambiente. Então, pessoal, nós podemos perceber que nós estamos ligados, independente da área, da zona rural ou da área urbana, nós estamos completamente interligados em diversos aspectos, né? Então, espero que vocês tenham aprendido. Não tem nada que eu te ensinou hoje que vocês não sabiam, porque eu sei que vocês são muito espertos. Qualquer dúvida é só perguntar no grupo, tá? Hoje a aula tá bem facinho, bem rapidinho. Bom final de semana para todos e até a próxima aula, ok, pessoal? Na próxima semana nós vamos voltar com as atividades. Beijos, amores! Até a próxima!